Fala aí, rapaziada. Como é que estão as coisas por aí? Tudo na paz? Espero que, apesar de todas as dificuldades, a gente consiga, com paz, amor e sabedoria, dar sequência aí nesse ano e no final tudo vai dar certo. Então, a aula de hoje vai ser sobre a Revolução Industrial, né, que vai começar no ano de 1750. E depois que a gente tem a Revolução Industrial, o mundo vai passar por transformações abruptas, né? Daí o nome, Revolução Industrial, né? Não vai ser uma coisa que vai transformar só a sociedade, mas vai transformar a política, a economia, né? As relações sociais, a relação de trabalho, tudo vai ficar modificado depois da Revolução Industrial. O primeiro país vai ser a Inglaterra, né? Por uma série de fatores, a religião, o solo rico em carvão, em ferro, vai ter a política dos cercamentos, né? A religião lá inglesa ela favorece o lucro que estimula a produção industrial. Então hoje, se a gente tem, né, o símbolo de industrialização, símbolo de desenvolvimento industrial, a gente tem essas aeronaves que vão para o espaço, né, esses foguetes, seriam um símbolo de liderança, de evolução, de revolução industrial hoje. Antigamente era aquela Maria Fumaça, aquele trenzinho movido a carvão, né, na combustão do carvão. Era um exemplo de modernidade, né? Só que para a gente começar a entender a revolução industrial, a gente precisa ver como as coisas eram produzidas antes da revolução industrial, né? Então, antes da Revolução Industrial, a gente tem o artesanato, a manufatura e depois a industrialização. Foi uma caminhada longa, né, da gente sair para o artesanato e entrar na Revolução Industrial. Então, eu vou explicar um pouquinho passo a passo como isso foi acontecendo. No artesanato, né, você produzia, vamos supor, um sapato. Então, no artesanato, eu sou o artesão, eu sou dono das minhas matérias-primas, ou seja, eu sou dono da borracha, eu sou dono do cadarçozinho, eu sou dono do couro, certo? Eu sou dono da matéria-prima. Eu sou dono das minhas ferramentas. Eu sou dono do meu martelo, da minha tesoura, da minha agulha. E eu produzo no meu tempo. De acordo com as encomendas, eu vou produzindo o sapato. E eu sei cada passo dessa produção. Então eu sei cortar e colar na borracha, eu sei botar no cadarço, eu sei dar o acabamento, eu sei todas as etapas da produção de um cadarço, certo? Isso lá no auge do feudalismo, né? Esse modelo de produção era o artesanal. Só que no final do feudalismo, início da Idade Moderna, a gente vai ter uma transformação. Suponhamos que eu sou um artesão, certo? Em vez de eu produzir sozinho, agora eu vou contratar mais 3 artesãos, correto? Eu vou dar a matéria-prima, eu vou dar as ferramentas, eles vão receber um salário em troca disso e eles vão produzir para mim. Então agora o lucro para esse artesão não é mais a venda do seu produto como era no artesanato. Agora a gente está no processo de manufatura, as corporações de ofício. Eu pego vários artesãos, contrato, eu dou a matéria-prima, eu dou a máquina, eu dou as ferramentas, eles vão trabalhar para mim, eu vou dar um dinheiro em troca desse trabalho que eles fizeram, esse produto eu pego e eu vendo. Então já é um processo adiantado do artesanato, é o segundo passo, né? Então, agora a gente já consegue visualizar numa corporação de ofício, ou seja, em um determinado espaço, várias pessoas trabalhando juntas, mas sem o uso de máquina. Tem, por enquanto, o uso de ferramenta. Quando a gente tem a primeira máquina, né, feita para criar produtos, né, que é a máquina de tear, a gente vai sair então da manufatura e introduzir a máquina no sistema de produção. Então agora a máquina produz, é feito com a força da máquina, não mais com a força do homem. Então o artesanato, um cara sozinho, né, vai vender o que ele produz. No artesanato, o cara é dono da matéria-prima, dono do tempo de trabalho dele, ele sabe todas as etapas de produção, desde o início de montar um sapato até o final. Depois a gente caminha para a manufatura. Na manufatura, a gente já tem um cara contratando vários artesãos. Cada artesão desse vai fazer uma etapa da produção, ou seja,
Um vai colar a borracha no couro, outro vai colocar o cadarço no sapato e o outro vai dar o acabamento, certo? Isso na manufatura, as coisas ainda são produzidas com a mão, certo? Agora, a matéria-prima não é mais do cara que faz, o espaço não é dele e ele ganha um salário em troca disso. Perceba uma evolução ao artesanato. Então, isso é a manufatura. Depois, quando a gente tem a introdução da máquina nesse sistema de produção, a gente sai da manufatura e entra na maquinofatura, ou seja, as máquinas fazem as coisas. Os seres humanos eles não têm aquele valor que tinham antes. Então, com a maquinofatura, a gente entra na Revolução Industrial. Show? E falei lá no início, né, que a Inglaterra foi a pioneira. Por que a Inglaterra, de todos os países do mundo, vai ser a primeira a se industrializar? Primeiro, ela tinha acumulação primitiva de capitais. O que é isso? Ela tinha reservas de dinheiro, principalmente dos seus corsários. O que seriam corsários? Seriam piratas legais do governo. Então, se você é um pirata, eu sou o rei da Inglaterra, eu te contrato para piratear em favor da Inglaterra. Isso faz ter uma acumulação de dinheiro dentro da Inglaterra. Outra é que a Inglaterra ela tinha uma religião que ela favorecia o lucro. Quem conhece um pouco da Igreja Católica sabe que a Igreja Católica ela condena o lucro, condena os juros, a usura, entende? Então, se você tem um país que critica o lucro, o comércio, essa indústria ela não vai se desenvolver tanto. Agora, se você tem uma religião que fala que o lucro é positivo, que o lucro pode te levar ao céu, não exatamente com essas palavras, mas com essa ideia de que se você é rico é sinal de Deus que você vai para o céu. Gente, não sou eu que estou falando não, tá? Isso quem fala é a religião, não sou eu não. Tá? O cara lá que criou a religião lá, que foi o Henrique VIII, tá? Então, se você tem uma religião que favorece ao lucro, é óbvio que o comércio vai ser desenvolvido, Matérias-primas. Para se fazer a primeira Revolução Industrial foi necessário muito carvão e muito ferro. E a geografia inglesa a favoreceu, porque ela teve no seu território muito ferro, muito carvão. Então isso faz com que você tenha a base necessária para montar uma indústria. Outra foi a política dos cercamentos, que vai gerar mão de obra. Ou seja, você tinha uma casa, você vivia, era um cara camponês, que você vivia na roça. Só que você pegou aquela roçazinha sua lá de geração por geração, não tinha um documento que comprovasse. Então chegou um cara do governo pedindo que você mostrasse o documento que comprovasse que aquela terra onde você habita é sua, só que você não tinha esse documento. Então, com isso, as pessoas que viviam nessas terras foram expulsas, saindo do campo para a zona urbana. Quando elas chegam na zona urbana, elas vão ter que trabalhar em algum lugar. Aonde? Nas fábricas, nas indústrias. Outra é que a burguesia já está no poder. Galera, a burguesia vive do comércio. Então, essa burguesia no poder na Inglaterra, com uma religião que é a favor do lucro, poxa, está tudo certo para você fazer uma revolução industrial. E outra é que você tinha uma supremacia naval inglesa. Porque não adianta nada você ter o seu produto na Inglaterra, certo? E não ter como escoar seu produto, como fazer com que seu produto chegue até o comprador. Então, a Inglaterra ela precisava de navios para levar essas mercadorias. E a Inglaterra tinha uma supremacia naval até hoje. A parte naval inglesa é muito forte, seja na marinha mercante, seja na força militar. Então, a gente precisa entender como fica a situação dessa galera que saiu da roça e veio trabalhar nas indústrias. Deixa eu acompanhar aqui o tempo, tranquilo. Essa galera que sai da roça e vem trabalhar nas indústrias, a classe trabalhadora, ela vai ser extremamente massacrada, galera. É um período que não há direito trabalhista nenhum. As fábricas, elas eram quentes, úmidas, abafadas, elas não tinham ventilação, não tinham janela. Isso tudo para o trabalhador não se distrair com a janela e deixar de produzir. Trabalhava-se de 16 a 18 horas por dia, galera. O dia tem 24 horas, então 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24. 8 horas que a pessoa não estava trabalhando. O que essa pessoa vai fazer em 8 horas? Comer, dormir, arrumar a casa. Então imagina como que era a vida, A jornada de trabalho era muito pesada. Era muito comum as pessoas terem doença nas fábricas, muito rato, muita barata,
o salário, não existia o salário mínimo, era um salário que o cara determinava quanto ia pagar. Então isso gerou vários problemas sociais. A miséria era tão grande que eram pessoas, famílias dividindo um quarto, entende? As 3 famílias dividindo um quarto, não tinha alimentação para todo mundo. Então vai ser consequência, né, dessa situação da classe trabalhadora, esses problemas sociais, a gente vai ter como reflexo violência, muita gente que não consegue emprego nessas indústrias vai ter que roubar, muita gente vai começar a beber, então o alcoolismo é enorme, o uso de entorpecentes, porque ninguém conseguia trabalhar esse tempo todo sem de cara limpa, foi um momento muito pesado para a classe trabalhadora. Crianças trabalhavam, era muito comum, galera. As máquinas estavam lá funcionando, de repente, pum, a engrenagem parava. Quem tinha um corpinho pequenininho para ir lá nessa fábrica, no meio dessa indústria, no meio dessa máquina, botar a mãozinha para consertar, era uma criança. Muitas vezes essa máquina voltava a funcionar, ia e pum, amputava o bracinho da criança. E não tinha nenhum direito a receber. Então, era muito acidente, muito trabalho infantil. É óbvio que os trabalhadores uma hora vão reagir e não vão aceitar essa situação. Então surgem aí os primeiros movimentos, né, dos trabalhadores. O primeiro é o ludismo. O ludismo é uma forma de boicote. De madrugada, alguns trabalhadores ou pessoas sem emprego, com raiva da indústria, né, achando que a indústria tomou o seu lugar, eles se uniam de madrugada, iam nas fábricas e quebravam tudo. Então o ludismo é um movimento radical, que queria mostrar, olha, se você não melhorar as nossas condições, a gente vai quebrar tudo. Tem também o cartismo. O cartismo era um movimento como se fosse um abaixo-assinado que seria enviado ao governo, o governo olharia aquele abaixo-assinado e olharia pela classe trabalhadora. E vai ser também com a Revolução Industrial que nascem os sindicatos, né? A gente tem até hoje aí os sindicatos que eles lutam pelos trabalhadores, pelos direitos dos trabalhadores, né? Então, galera, é isso. Qualquer dúvida, só chamar.